Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana. Ele vai inovando, ele vai fazendo com o microfone. 93. Estamos aqui todos pornográfico. Quarentenados aqui em casa. Ele aprendeu esse efeito vendo os vídeos do Robert Plant, né? Ele fazia uns negocinhos. E aí, pessoal, estamos aqui o Icarão, o Gibson e o Fábio. Tudo certo com vocês, galera? Belezinha? E aí, meus amigos? Tudo certo? Como vocês Maravilha. podem ver todo mundo na sua casa, todo mundo cumprindo a quarentena, não é isso? Respeitando a quarentena. Eu vivo assim há 30 anos, cara. O Gibson não é problema nenhum. Bom, vamos começar entrando nos assuntos e sempre fica no início do nosso podcast o nosso recado, né? O coronavírus é um negócio sério, não é só uma gripezinha, o negócio tá pegando. Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social, utilizem todos os meios para se prevenir dessa doença, lavem as mãos, evite sair de casa, não é isso, Icarão? É isso aí, galera. O negócio tá sério ainda, não é porque passou um tempo que já tá tudo certo, tudo curado. Não é bem isso não. Então vamos tomar cuidado, vamos todo mundo pensar em si mesmo e no próximo. Né? E ajudar, claro, os enfermeiros e médicos que estão na linha de frente, né, enfrentando essa doença ali. A gente fica em casa e ajuda o trabalho deles, né? Evita mais contaminados, evita a sobrecarga no sistema de saúde, que já está sobrecarregado em alguns estados aqui no Brasil, não é isso, Fábio? Exatamente, a situação está complicada e além de ajudar aí, de apoiar todo esse pessoal que está combatendo o coronavírus, também apoia a Irmandade Corintiana aí no YouTube. É isso aí, meus amigos, e vamos começando a entrar no assunto do futebol mesmo. A gente está desde o início desse coronavírus, dessa pandemia aí, falando um pouco da situação do futebol no resto do mundo, né? A gente já falou um pouco em alguns podcasts atrás que a Bélgica decidiu encerrar o campeonato e o time em primeiro lugar foi o campeão, enfim, a posição ficou valendo, né? A posição que o campeonato parou. Essa semana, o campeonato holandês decidiu encerrar também. O campeonato holandês não vai terminar, faltavam mais de 10 rodadas para terminar o campeonato, ele não vai ser terminado. Mas ao contrário do campeonato belga, vai ser sem campeão, sem rebaixamento, quer dizer, as equipes vão se manter assim nessas séries por mais uma temporada, e essa temporada, os jogos do que aconteceram do campeonato vão valer apenas para colocar classificação nas ligas europeias que vão ser disputadas provavelmente no segundo semestre, né? Então o campeonato encerrou sem campeão e sem rebaixamento esse ano. Enfim, aqui no Brasil a gente continua sem resposta do que vai acontecer. Os campeonatos paulistas, os campeonatos regionais, né, não só o paulista, mas nenhum campeonato regional se posicionou a respeito disso. Quer dizer, a gente não sabe se vai continuar, se não vai continuar, se vai ter rebaixamento, se não vai ter. Eu acho que cada federação deve decidir alguma coisa, mas a gente continua sem resposta sobre o que vai acontecer no futebol brasileiro, não é isso, Gibson? Cara, então, aqui a gente tá atrasado, como a gente já falou em outros podcasts, a gente tá atrasado no que tange a Covid-19 em relação a Europa e os Estados Unidos, né? Aqui a gente começou mais tarde e vai sair mais tarde do problema. Com uma complicação que aqui é um país gigantesco, né? Tipo, não dá pra comparar com a Bélgica, com nenhum desses países, enfim. Aqui vai ser muito mais complicado do que lá. Então a gente não tem como saber o que vai acontecer aqui. A gente fica nessa coisa, a gente já falou, o Campeonato Paulista de repente para e o Santo André é campeão, ou de repente não vai ter campeão. Enfim, cara, essa semana pintou até aquele negócio dos planos aí da CBF, né? Dos 8 planos lá. Eu acho que ninguém sabe de nada, cara. Os 8 planos foram da Conmebol. A CBF, exatamente, a CBF divulgou, enfim, que planeja, eu acho que é um planejamento meio infactível no momento, mas planeja testar todos os jogadores de todos os times, de todas as séries do Brasil, né? Do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, são mais de 180 clubes. Aí se a gente multiplicar por 20, né, que seria mais, acho que é mais que isso de número de jogadores, mas é muita gente para ser testada, pensando no Brasil inteiro, que é um país continental, e a gente não tem nem teste para as pessoas qualquer ali chegar e fazer o teste, né?
já tá difícil pra gente fazer teste suficiente. E tem então, uma outra questão que assim, né, tudo bem, você testa no começo, mas não vai testar depois durante o campeonato, tem que testar de novo. Exatamente, né? não dá pra testar uma vez só. Exatamente, exatamente. Por semana e lá e testa todo mundo. É um trabalho desgraçado, né, fazer isso, né? O campeonato espanhol, o presidente da Federação Espanhola, garantiu que vai terminar o campeonato, sem dizer data, sem dizer previsão nenhuma, mas ele garantiu que vai terminar. Nem que seja no FIFA, né? Mas ele já lançou, se não terminar, ele garante que vai ter o rebaixamento. Quer dizer, imagino que tenha campeão também, ele falou de rebaixamento apenas, mas se tiver rebaixamento é justo que tenha um campeão. Mas vamos aguardar a posição do que vai acontecer na Espanha, né, que foi um dos países que mais sofreu aí com esse coronavírus. E a Liga Coreana, a sul-coreana, né, a Coreia do Sul é um dos países que melhor lidou com essa pandemia. Fizeram bastante testes, enfim, é um país menor, mas que já tinha passado por uma crise de vírus recente e tal, então estava mais preparado, exatamente, da SARS. Anunciou que o campeonato deve começar em 8 de maio. A Liga Coreana, que é uma liga menor, nem tinha começado ainda. Foi adiado o início da liga e deve começar no dia 8 de maio, sem público. E eles não dão data nenhuma, nem até o final do ano, enfim, para voltar com o público no estádio, né? Mas a liga deve começar no dia 8 de maio. E é bom dizer, antes de que todo mundo fale que aqui no Brasil seja possível, lá a nota que falava disso, dizia também que na Coreia do Sul o índice de infectados é de 15 infectados a cada 6 dias. Quer dizer, é um nível de infecção muito pequeno. Né, muito controlável, e como a gente falou, eles estão fazendo muitos testes, então eles têm um nível de certeza muito grande a respeito dessa quantidade de infectados. O coronavírus está controlado lá, e por isso que eles estão podendo começar agora o campeonato. Eles não tinham problemas, o campeonato está iniciado já, né? O campeonato não tinha nem começado, então eles vão começar o campeonato agora. O Edson Filho, ele comenta aqui, por que não continuam as competições na mesma data que parou, no ano que vem, valendo o título 2020 e 2021? Que é uma ideia que até a gente comentou um pouco sobre na semana passada, sobre essa questão de calendário, até se não era uma oportunidade de casar calendários, né, com a Europa e tal. O que eu acho curioso, cara, é que a gente vem conversando, sei lá, nas últimas 3 ou 4 semanas sobre toda essa questão, obviamente por causa do coronavírus, e é engraçado perceber que passou-se uma semana e assim, continua um burburinho, mas não tem nenhuma perspectiva, assim, do que pode rolar, né? Por enquanto ninguém falou nada do que eles estão planejando, né? Eles disseram que estão planejando, mas não mostraram não mostraram nada de planejamento. Não mostraram nada, Se existe algum planejamento, eles devem ter alguma data limite para que o Paulista possa ser jogado, continuado, e uma data limite para que o Brasileiro possa ser jogado também junto com o Paulista. E aí tem projeções até de terminar o Brasileiro em janeiro, fazer alguma coisa assim. A gente não tem ideia de quando que isso vai acabar, ainda mais no Brasil, que o negócio está começando a decolar agora, né? A gente está começando a atingir um número de mortes aí diárias grande, enfim, tá? Então acho que a gente ainda tem que passar pelo pico aí antes de começar a discutir quando que vai retomar as coisas. Mas o que fica para mim claro é que assim, tanto a Conmebol, a CBF e a Federação Paulista, todas disseram que vão manter todos os jogos. O que a gente sabe que é impossível isso acontecer, até porque cada país da Conmebol, por exemplo, está passando por níveis diferentes de contágio. Cada estado aqui no Brasil também está passando por níveis diferentes, de problemas diferentes. A gente sabe que não vai dar para ter esse tanto de jogo. E eu acho que falta uma comunicação em geral nesse sentido, né? Acho que a gente percebe que falta um comando da Conmebol, falta um comando da CBF de comunicação mesmo. Vamos se falar, vamos entender como é que fica esse calendário, vamos conversar. Eu não estou vendo essa conversa, quer dizer, eu vejo pontualmente esses dirigentes falarem, mas eu não vejo nenhuma ação conjunta. E o calendário, ele é conjunto, ele é feito para todos os times. E a gente tá falando, sei lá, se por acaso o Paulista decidir parar e o Carioca decidir continuar, vai ferrar o calendário pro Campeonato Brasileiro. Quer dizer, e mesmo se você for pensar em ligas menores, talvez que não tenham importância para a Série A, tem importância para a Série B. Times que não estão jogando a Libertadores estão jogando a Sul-Americana. Quer dizer, se não houver sentar todo mundo junto e conversar e chegar num acordo, num planejamento todos juntos a respeito do calendário no futebol brasileiro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. No final da pandemia, vai todo mundo lançar o seu calendário e a sorte está lançada. A impressão que eu tenho é essa, eu não vejo eles conversando em conjunto para chegar numa solução. Cada um está falando sozinho
E a gente sabe que não é sozinho que vai chegar numa solução para o calendário do futebol brasileiro, sul-americano, enfim, paulista, carioca e tudo mais. Quer dizer, eles precisam conversar todos juntos, né? Quando não tem pandemia, o calendário já é uma bagunça, né? Para juntar todos os interesses de todas essas federações, juntar Conmebol, CBF, as federações regionais do Brasil, os clubes de cada uma dessas federações, já é uma bagunça. Com a pandemia, então, todo mundo está querendo puxar a sardinha pro lado deles, né? As federações não querem abrir mão dos campeonatos que tem, os clubes, principalmente os menores, não querem abrir mão dos campeonatos regionais, que é onde eles ganham alguma coisa. Obviamente, o Conmebol quer jogar a Libertadores, a CBF quer ver Copa do Brasil, quer ver Campeonato Brasileiro. Então fica muito complicado, né? E os times que, por exemplo, ainda estão na Copa do Brasil, os times menores que ainda estão na Copa do Brasil, passar mais uma rodada na Copa do Brasil é uma grana enorme para eles. Então ninguém quer abrir mão de nada. Tem muito dinheiro na mesa, ninguém sabe a data em que isso pode se retornar. Então, para mim é isso. Se não chegam numa fórmula final, é porque não tem esse consenso, porque o dinheiro tá na mesa, todo mundo quer puxar o dinheiro para eles, ninguém quer deixar dinheiro lá. Você vai convencer um clube a falar, não, esse ano você não vai ter renda. Não vai. Não vai conseguir fazer isso. E uma coisa que tem que pôr em perspectiva também é que os clubes no Brasil, de modo geral, são todos muito mal administrados, né? A gente não tá falando só do Corinthians, então todos eles vivem no limite, todo mundo é vida louca no que diz respeito ao financeiro do clube, né? Se o presidente do Bahia falou, né? O presidente do Bahia falou no começo da quarentena que assim, os clubes mais bem preparados do Brasil teriam condições de ficar 3 meses sem jogar. Sem dúvida. Então imagina os menos preparados, que é 90% dos clubes, né? 90%? Você é Oi, Carão, e você acha que o Corinthians não pagar a conta de luz no Parque São Jorge já é um reflexo do coronavírus? Ou é safadeza mesmo? Isso aí olha, eu vou te falar uma coisa, cara. É óbvio que o corona tá afetando todo mundo, mas não dá pra gente jogar antes da conta de luz, tem muito mais coisa pra acontecer drasticamente, economicamente falando no clube do que a conta de luz, né? Essa notícia aí foi pesadíssima, parece até piada, né, cara? Mas é isso, eu acho que tem muito mais a ver com a administração do que por causa do corona mesmo. É que se tiver os jogadores forem saindo, a gente não vai nem poder fazer a brincadeira. A último que sair apaga a luz, né? A luz já vai estar apagada, não vai ter nem essa. Não, e é isso, tem que virar piada, cara, porque assim, mas parece que foi exatamente isso, que foi palavras do clube o pessoal tá trabalhando em home office, que se atrapalhou, Foi um problema na logística. Falaram que foi um erro de logística. Né, o boy foi no banco pagar o negócio e não pôde entrar no banco, tava sem máscara, sei lá. É um absurdo, cara. Pô, põe no débito automático isso, gente. E é isso que eu tô falando. Dentro de todos os problemas que a gente tá discutindo aqui, se o futebol volta ou não volta, como que volta? Discutir que o Corinthians não pagou a conta de luz é o fim da picada, né, cara? Esse ano é ano de eleição no clube, né, no Corinthians. Pela primeira vez, quer dizer, a oposição está se organizando em torno do nome do Mário Gobi. O Mário Gobi, que já foi situação, agora é oposição, né? Ele foi eleito presidente na situação, ele era parceiro do André Sanches, depois que saiu, eles se desentenderam, enfim e tal, já durante a gestão dele, agora ele é oposição, e a oposição está se unindo em torno do nome do Mário Gobi, né? A eleição passada no Corinthians, o André Sanches, a gente não pode esquecer, ele teve apenas 30% dos votos. Os outros 70% foram dissipados na oposição. Então a oposição se unindo, aparentemente tem chance de tirar a chapa do André Sanches, que vem no Corinthians, no poder no Corinthians, desde 2007, né? E eu acho que pela primeira vez nesses anos todos, a oposição tem uma chance real, de ganhar essa eleição. Assim, o que naturalmente acontece nas eleições é que às vezes tem 3 ou 4 candidatos. O que está se encaminhando é que toda a oposição vai se fechar no Gobi e a situação vai tentar botar alguém que provavelmente pode ser o Duílio, ou se fala muito do nome do Paulo Garcia, que é muito, apesar de ter saído como oposição nas últimas eleições, ele é muito próximo do Andrés. Então pode ser que saia também esse nome. Enfim, é tudo muito confuso, né? Porque o Gobi era da situação, só que aí, palavras dele, ele fala que desde 2013 ele tá rompido com a situação. A politicagem ali dentro é muito confusa, né? A política no Corinthians não é diferente da política no Brasil. Você vai mudar o nome
Você vai mudar, saiu oposição, entrou situação. Vai continuar a mesma merda, vai continuar uma lama, vai continuar horrível. Tem que lembrar assim, quando o Andrés assumiu em 2007, né, que ele assumiu? Interinamente em 2007 ele assumiu. Em 2007 ele assumiu e teve essa sequência aí do grupo dele como situação, né, da chapa dele como situação. O Corinthians estava na lama, o Corinthians estava na Série B, estava caído, ou estava prestes a cair, enfim. Não estava um bom Corinthians, né? O Andrés cresceu e caiu com o Corinthians. Assim, sim. Não tô isentando. Assim, o Andrés fez. A situação fez muita coisa boa pelo Corinthians e tá na situação de hoje que não é boa. Né? E já há alguns anos não vem boa. Então, eu acredito numa troca, mas eu não acho que a oposição se unindo em cima do Mário Gobi, com os nomes fortes que tem atrás dele ali, Cittadini, sei lá o quê. Cara, isso não vai gerar coisas boas pro Corinthians. Vai mudar o nome das pessoas que estão ganhando grana com isso, mas não vai beneficiar o torcedor corintiano. Tinha que ser uma oposição nova, algo completamente diferente aí, de gente assim, interessada no Corinthians para valer, não interessada no nome próprio, não interessada em se candidatar para ser deputado estadual federal depois. Gente interessada no Corinthians. Eu acho que assim, a gente também não pode esperar um salvador da pátria, porque a situação do Corinthians, especialmente a situação financeira do clube, ela é muito delicada e não existe salvação, não existe alguém que vai chegar ali e resolver de uma vez só, em pouco tempo, essa situação, que acho que é a principal do clube nesse instante, né? A gente não pode esperar isso, mas a gente pode esperar uma gestão melhor dos recursos. Eu acho que o Corinthians, nos últimos anos, tem gastado dinheiro com jogadores de qualidade duvidosa, enfim. Eu acho que precisa haver um planejamento um pouco maior nesse sentido, mas a gente não pode esperar. Acho que o Fábio foi bem claro nisso aí também. Não pode esperar um salvador da pátria. Não é porque é a oposição que o negócio vai se resolver. Todos os problemas do Corinthians vão desaparecer quando o cara sentar na cadeira ali. Não é assim que funciona, né? Mas eu acho importante o Corinthians ter uma oposição que consiga ter essa alternância de poder, né? Também. Lógico. Mas eu acho curioso que essa alternância se dê com um nome que já foi presidente que já foi da situação, né? Enfim. E outra coisa importante se falar é que nos últimos anos também se alterou a maneira como era eleito o conselho. Né? Porque antigamente o candidato que era eleito para presidência, ele levava o conselho inteiro com ele. E agora o conselho é proporcional à votação, né, de todas as chapas. Então agora tem muita oposição no conselho. Antigamente o presidente automaticamente dominava o conselho, né? Então agora não tem mais essa mamata. Ele já tem oposição lá dentro o tempo inteiro, 24 horas, né? E a gente tá falando aqui, vamos relembrar um pouco os gols do campeonato, do nosso tricampeonato, né? Que saudade de ver isso aí, hein? Vamos relembrar um pouco os gols dessa campanha. O Corinthians era comandado pelo Carille, né? Todos os campeonatos do Corinthians foi comandado pelo Carille. A campanha, no geral, o Corinthians fez 16 gols e levou 13 gols na campanha no total. Enfim, aqui vamos dar os 16 gols do Corinthians. Não vamos ver o Corinthians tomar gol, não. Isso, se quiser ver isso, a gente volta ao Campeonato Paulista. Não. Né? Primeiro gol marcado pelo Henrique, aos 49 do segundo tempo já. O engraçado foi ver o começo do take com o molequinho chorando ali, desesperado, né, no final do jogo. O campeonato foi sofrido mesmo e o primeiro gol foi pro Henrique. Nos acréscimos da primeira partida do Corinthians no Campeonato Paulista ali, para dar só uma ideia de como foi o ano, né? E é importante falar que esse ano aí já foi o terceiro ano seguido de desmanches no time, né? Por isso que o time tá mais fraco, né? Esse gol lembrou aquele gol do Ralf na Libertadores, né? O primeiro gol da... Aí no segundo jogo, o Gustavo marcando seu primeiro gol, o Corinthians começa ganhando essa partida contra o Guarani, mas depois leva a virada, né? Sofre uma derrota aí na segunda partida. Vale a pena ficar esperto, ficar ligado aí, a dica, um spoiler aí, nos gols do Gustavo e nos gols do Avelar, né? Eles foram muito importantes na campanha do tricampeonato. Uma linda jogada do Fagner já no jogo contra a Ponte Preta e o Gustavo marcando mais um gol ali, o seu segundo gol no terceiro jogo do Corinthians. Uma vitória por 1-0 contra a Ponte Preta. O que aconteceu com esse Gustavo, hein? Pelo amor de Deus. A volta dele foi fulminante. Ele tava um demônio nesse Campeonato Paulista, né? Ele se contundiu, né, na fase final e depois no começo do Campeonato Brasileiro também estava contundido. Exato. E depois não voltou mais a ser essa... esse cara não voltou a jogar. Aí um gol histórico do Avelar, o primeiro gol do Avelar aí, contra a porcada lá,
no Allianz Parque, no Avelenda, quinto jogo. começo da Avelenda aí. Começo da Avelenda. O Avelar foi Esse gol foi muito importantíssimo importante, nesse- porque ele já estava muito questionado, né, naquele momento e tal, e aí com esse gol ele E foi conseguiu um belo gol, hein? E foi um belo ganhar gol. um alívio aí, né? Uma E bela foi um gol logo patada. no início da partida contra o Palmeiras e depois o Corinthians segurou essa partida inteira. Foi uma partida de poucos lances dos dois lados e tal, mas o Corinthians defensivamente foi muito bem nessa partida. E o Avelar aí marcando seu primeiro gol. Aí o Manuel, Icarão. Nossa, Manuel que marcando horror, o gol. Como eu disse, Marcou no cara, gol em meu Deus. clássicos ainda contra o São Paulo. A única coisa que ele fez de bom. Ele marcou. E ainda quase não fez, ó, porque quase que o goleiro Não. pega. O Manuel fez gol acho que em todos os grandes, Fez né? em Não todos foi? os grandes, fez em todos então, os mas clássicos durante o ano, né? Não no Paulista, mas durante o ano ele fez. O único feito dele é ter feito gol em clássico. E aí um gol a la Bozelli, diria o Gibson, do Gustavo. A bola bate na canela dele, entra e o Corinthians ganha por 2-1. Não é a final do campeonato, mas depois o Corinthians vai ganhar a final do campeonato pelo mesmo placar. Olha o spoiler aí. Mas o Corinthians ganha meio sem que... Ele fez o movimento certo, não, mas... totalmente sem querer, né? O canto foi sem querer, mas o chute foi por querer. não, mas tava lá. E o Bozelli deixando um golzinho dele pra Ei, nossa Bozelão. campanha. Um preview aí já, né? Com assistência do Gustavo, né? Olha aí, Gibson, se não que a fosse bola esse gol, não bate tinha sido nele, olha lá, campeão, ó. hein? Bate Aí, nele porque ele estica a perna. Ele divide com o goleiro, pô. Que Divide com o isso? goleiro. E aí o Cleison marcando um golaço. Nossa um golaço. Cleison ainda tava. A gente falou do Gustavo, né? Esse Campeonato Paulista também foi, acho que a última sequência boa do Cleison, né? Também é importante lembrar que esse campeonato foi a volta do Carille, né? O Corinthians tinha fechado o ano com o Jair Ventura e aí tava com uma expectativa grande pela volta do Carille, né? O Avelenda marcando mais o gol e foi justamente esse campeonato que se falou que o Carille conseguia recuperar, né? Tanto o Avelar quanto o Cleison. O Avelenda marcando mais um gol aí, gol de vitória, garantindo 3 pontos pro Corinthians. Mais um gol do Avelenda garantindo vitória contra o Ituano. Esse já é o último jogo da primeira fase, né? Da fase de grupos. Essa foi a famosa cagada, né? Que ele quis cabecear, ele conseguiu virar de costas e cabecear de ombro. Tá lindo. O Avelar que a gente costumava Cabecear o dizer... jogo não, né? O Avelar que a gente... E aí já... O primeiro jogo da quarta de final, o Corinthians começa perdendo da Ponte Preta, mas empata no final da partida, né? Com esse gol do Gustavo, né? Não, jogada do Cleison com a Ferroviária, exatamente. Importantíssimo esse gol, né? Porque voltar com a desvantagem seria ruim. O Ferroviária era um time bem encardino, com uma defesa boa. Os dois jogos contra o Ferroviária foram 2 empates, né? 1-1, a decisão foi para os pênaltis. O Corinthians levou nos penais. E o Urso garantiu o nosso gol na Arena. Esse jogo na Arena, aliás, foi impressionante. O Corinthians jogou para ganhar a partida. Muitas chances perdidas, muitos gols desperdiçados. Marcou apenas esse gol com o Júnior Urso. E depois leva um empate pouco tempo depois. E a decisão vai para os pênaltis. E nos pênaltis o Cássio cata. Aí já na semifinal contra o Santos, o Manuel aí, ó, Icarão. Para você, o Manuel. Mais um gol do Manuel. Manuel, meu Bozelli do Gibson. A dupla de zaga tá decisiva. O Henrique fez o gol no primeiro jogo, o Manuel já fez 2 aí em clássicos. E o Cleison marcando mais um belo gol na semifinal do Paulista, garantindo essa vitória importante pro Corinthians na primeira partida, né? O Corinthians jogou muito bem esse jogo e merecia até ter feito mais gols. E depois sofre um sufoco danado ali na segunda partida da semifinal contra o Santos numa derrota, né? O Corinthians perde por 1-0, segura quase o jogo inteiro o resultado de 0-0 e a disputa vai para a disputa dos pênaltis e o Corinthians vai acabar levando no final dessa disputa de pênaltis. Aí o Henrique marcando o último pênalti do Corinthians. Essa disputa foi grande, né? Que se você vê a disputa 6-7, quer dizer, foi além das 5 cobranças alternadas. E aí teve um perdeu para cada lado, né? Na normais, e depois ainda teve mais 2 pro Santos e 3 pro Corinthians. E o Cássio tava nessa bola, hein? Tava nessa bola e o Corinthians se classifica para a final contra o São Paulo. E aí o Avelenda novamente marcando um gol importante, né, na final. A primeira final foi no Morumbi, 0-0, primeira partida. E a segunda foi na Arena. O Corinthians começa o jogo ganhando uma jogada ensaiada, né, de escanteios. Quantos gols o Corinthians marcou de bola parada nesse campeonato? Esse é mais um, né? O Ralf ajeita a bola pro Avelar ou pro Manuel fechando ali na segunda trave para fazer o gol. Mais um do aí Avelar. Aí depois o São Paulo empata, né?
E aí... Pouco minutos depois o São Paulo empata e lá no final da partida o Corinthians vai marcar o gol derradeiro com o Love, né? Uma belo passe do Sornosa, olha só, e uma bela remate do Love também, 43 do segundo tempo ali, garantindo o tri. O passe do Sornosa foi um absurdo de visão de jogo. Foi lindo assim. esse passe. Nossa Senhora. E eu lembro que eu pensei, puta, que bom, temos um cara bom então de passe. Quem sabe o Sornosa agora vai encantar. Não encantou, né? Não fez mais nada disso. Cara, o segundo ponto foi o Love, assim, a finalização que ele fez foi de quem sabe, né, cara? Não é um negócio... muita gente ali teria tentado parar, ajeitar, ou ia tentar fazer o que ele fez, só que dado lá no metrô Itaquera, e, cara, ele... com muita categoria, ele chutou muito bem. Eu lembro que eu vi isso daí, eu falei, caramba. Não, tricampeão paulista, trintou o 30º título paulista também do Corinthians, conquistado, a comemoração aí dos jogadores. O nosso ataque, o Gustavo e o Avelar marcaram 4 gols cada um. Um ataque de 16 gols, 8 desses gols foram marcados por apenas 2 jogadores. Depois o Manuel e o Cleison marcaram 2, Henrique Bozelli, Urso e Love marcaram 1 gol cada um, né? O Corinthians fez 16 gols, metade deles marcados pelo Gustavo e o pelo Urso Avelar. chegou para a segunda fase, né? Ele não jogou o começo do campeonato, né? Ele entrou no meio aí. Mas eu vou te falar que por mais as dificuldades que a gente tava, sendo muito franco, não dava para prever que ia terminar o ano como terminou, porque por mais que ainda o Corinthians não tava jogando 100% redondo, você tinha uma perspectiva um pouco melhor pro campeonato. Lembra que a gente comentava às vezes nos programas que, cara, o Corinthians precisava sim melhorar, que não tava tudo bem, mas que, o título vinha para dar essa força e tal. Então, pra mim, particularmente, foi uma surpresa ter terminado o ano como terminou. Olha, ouve aí a profecia, cara. Esse ano vão cancelar o Campeonato Paulista. No final do ano passado, desse ano, o cara ele volta e ano que vem o cara vai ser tetra. Eu acho ótima essa profecia. Só pra gente comparar, enfim, eu peguei os números da fase de grupos desse Corinthians campeão em 2019 e do Corinthians atual, né? Praticamente eliminado. Praticamente eliminado. Na fase de grupos foram 12 jogos, né? O Corinthians teve 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Foram 10 gols a favor e 8 gols contra. Agora em 2020 foram 10 jogos por enquanto, né? Apenas 2 vitórias, acho que aí é que tá a principal diferença, né? 5 empates, quer dizer, um número de empates muito grande. 3 derrotas, é o mesmo número de derrotas com menos jogos. Apenas 2 vitórias. A gente marcou mais gols do que aquele time fez em 12 jogos, quer dizer, em 10 jogos a gente marcou 12 gols esse ano. Mas levamos mais gols também, levamos 10 gols e no ano passado levamos 8 gols em 12 jogos. Quer dizer, a gente vê um ataque que funciona mais, mas uma defesa que funciona menos. E uma campanha bem fraca, né? Com apenas 2 vitórias em 10 partidas do Campeonato Paulista, é muito pouco. Eu acho que algumas dessas partidas, a leitura do Thiago Nunes até se encaixa, né? Dizendo que o time produziu mais e merecia ganhar. O problema foi a manutenção desse discurso. E depois, e mesmo mantendo esse discurso, ele mudava a equipe, né? Se a equipe foi bem, então por que ele está mudando tanto, né? Eu acho que a distância do discurso e da ação dele é muito grande. Mas uma coisa que eu queria considerar sobre isso que você falou é o seguinte: essa história de que o ataque produziu mais esse ano, eu acho que é uma falsidade estatística. Porque se você tirar aquele jogo lá que o Bozelli deu a caganeira e fez 3 gols, que nunca mais vai fazer isso na vida dele, né? O time produziu a mesma coisa exatamente que o ano passado. Com a diferença de que tá defendendo muito pior, a defesa não existe, né? Ano passado o time defendia melhor, isso que o time ano passado já era limitado. Já era um time bem ruim, o próprio Carille mesmo assumiu isso, falou que a gente nem merecia ter ganho esse campeonato, enfim. Né? O Carille foi sincerão nesse sentido e falou, não produzimos o suficiente, eu queria tá jogando melhor do que jogamos, quer dizer, a campanha, sim. Ele mesmo olhava para a campanha e não se mostrava feliz com isso. E a diferença da campanha é que o time tinha mais consistência, tinha mais defesa, né? Você vê ali, teve muito jogo 1-1, 2-1, 1-0, não acaba muito gol, mas também não levava muito gol. Sim, agora tinha o Thiago Nunes cara do Carille, né?
Aquela cara do Carille de, assim, em jogo decisivo, crescer, em jogo importante, crescer, né? Também tinha isso, E aí a gente viu aí, o segundo jogo contra a Ferroviária, que foi aqui, foi 1-1, mas o Corinthians jogou bem pra caramba, né? Ele dominou a partida, merecia ter ganho. O primeiro jogo contra o Santos, jogou pra cacete na semifinal. Foi 2-1, mas poderia ter sido 4. Poderia ter sido. Foi um jogaço. Assim, o Corinthians dominou o Santos. No segundo foi o inverso. O Santos colocou o Corinthians na roda, mas não conseguiu fazer. Não conseguiu mas resolver, o Corinthians né? se defendeu muito bem. Isso que eu ia falar. O Santos veio marcar o gol no final da partida apenas. Exato. Já tinha passado os 30 minutos do segundo tempo. E nesse jogo nessa final contra o São Paulo também, assim. Então era um time que sabia crescer, era um time que tinha uma organização mínima ali, conseguia se estruturar. Teve o Gustavo bem, teve um Avelar bem, teve um Love no momento crítico subindo de produção, mas acho que isso foi importante, o Carille reconhecer que o time é limitado e trabalhava isso lá dentro. Ele falava, cara, ele provavelmente falava com o elenco, olha, nós não somos favoritos, nós não temos que ser favoritos, não temos time para sair ganhando todo mundo, mas a gente consegue ganhar com o conjunto. E fortalecia esse conjunto, e trabalhava essa ideia com eles. E aí você via zagueiro marcando o gol de monte, você via assim, as comemorações dos gols, como que o time era unido, assim, tinha uma união ali. Era uma ideia bem diferente, assim, de conjunto do que a gente via nesse ano com o Paulista, né? E aqui o Allan Kardec mandando um recado pra nação corintiana. O Gibson entre vocês aí, que era pra ser o presidente do Corinthians. Fala aí, Gibson, qual seria o seu treinador se você fosse presidente do Corinthians? Você manteria o Thiago Nunes? Não, eu nem contrataria, pra dizer a verdade. Bicho, cara, das alternativas que tem aí, cara, eu acho que eu traria o Mano de volta ou o próprio Carille de volta mesmo. Repatriar o Carille. O Carille deve estar uma bala agora também, né? E acho que depois desse acontecido aí, talvez ele não volte tão cedo, né? Uma pena, porque eu acho que o Carille tem uma história muito bonita dentro do Corinthians. Gostaria bastante de vê-lo novamente no Corinthians. Eu acho que o Carille volta a treinar o Corinthians, mas não será o ano que vem. Eu acho que a gente precisa dar um intervalo maior para ele voltar. Não sei se ele seria seduzido pelos apelos do Gibson. A dor tá muito recente, né? É que o Gibson é um cara bacana, né? Todo cativante. Talvez ele não dançaria com... Eu quero agradecer aí ao Alan, mas, bicho, eu acho que não daria certo nem a pau lá, bicho. Cara, ia ser muito encrenca, cara. Ia quebrar pau todo dia lá naquele negócio. Primeiro cara que ia esmurrear era o Bozelli. Acho que o primeiro dia que ele estivesse lá, ele já ia demitir o Bozelli, decidir o contrato. Bom, meus amigos, vamos indo para a fase final do Podcast 193. E antes de terminar, temos que dar aquele recado, né? Fique em casa, galera, o negócio é sério. Como diria Bozelli, quédate em casa, pelotudo. Não é isso? O Bozelli falaria assim, fique em casa, pratique o distanciamento social. E galera, antes de terminar, o Icarão vai lembrar as nossas redes sociais, não é, Icarão? Por favor. Vamos aí naquele raciocínio do Gibson, que o Gibson me ensinou, sempre dá certo. Galera, nosso YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente tá fazendo algumas ações lá, tentando viabilizar novas ferramentas do YouTube. Então se inscreve no nosso canal no YouTube. Fora isso, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Deezer, iTunes e SoundCloud. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão, beleza? Aê, o Icarão decorou o esquema, mano. O esquema é válido, cara. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Previnam-se, cuidem-se. Semana que vem estaremos de volta. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Fique em casa! Vai, Corinthians! Boa semana pra todo mundo!